Convidar os irmãos agora, nós vamos caminhar no nosso culto, né? E vamos agora entrar no momento da nossa meditação, da mensagem. Convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, primeiro capítulo. Nós leremos inicialmente o verso 14, mas enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou fazer aqui um breve resumo do que nós estamos, da nossa caminhada. Nós estamos em uma série de mensagens com o tema Eu Creio. A nossa proposta é, por meio da análise das principais doutrinas da fé cristã, sedimentarmos a nossa própria confissão de fé. Nós podemos então desenvolver uma confissão de fé a ponto de estarmos sempre preparados para responder a quem quer que nos pergunte a razão da nossa esperança. O tema da nossa mensagem de hoje é Eu creio em Jesus, o Verbo encarnado. Nós já falamos sobre a criação, sobre o Deus Criador, já falamos sobre o Deus Triuno, já falamos sobre a necessidade de confessarmos a nossa fé, e agora, nós ainda caminhando na pessoa de Jesus, nós vamos falar sobre o que nós cremos a partir da pessoa de Jesus. Nós cremos em Jesus, o Verbo encarnado. O evangelista João nos diz o seguinte, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Oremos. Senhor, dá-nos misericórdia agora e dá-nos iluminação. Abre os nossos olhos para que possamos entender a Tua vontade. Abre os nossos entendimentos também, para que nós possamos entender aquilo que Tu desejas falar conosco. Destapa os ouvidos de quem precisa Te ouvir. Destapa os olhos de quem precisa Te ver. Atrai o coração de quem precisa ser quebrantado pela Tua palavra nessa noite. Usa-nos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós ainda vamos meditar na pessoa do Filho. Nós meditamos na pessoa do Filho semana passada. Nós vimos que Jesus é o Cristo de Deus, é o ungido de Deus, que Jesus é o prometido para salvar o seu povo. Nós vimos na semana passada que desde a queda de Adão e Eva, Deus já havia prometido um Salvador. Esse Salvador, esse seu ungido, esse seu escolhido para uma missão específica, veio em um tempo certo, na plenitude dos tempos, como o texto bíblico nos diz, e naquele momento ele então executa a missão que lhe foi dada, a missão de resgatar um povo para Deus, e agora ele está ajuntando esse povo ao longo da história, pela atuação do Espírito de Deus, de forma que no dia da sua volta ele entregará um povo santo, justo e imaculado diante de Deus, o nosso Pai. Nós entendemos na semana passada que a Bíblia nos diz que Jesus, o homem nascido em Belém da Judeia, criado na região da Galileia, na região de Nazaré, o homem que viveu há cerca de 2000 e poucos anos atrás, ele era o escolhido de Deus, ele era o ungido, o Cristo de Deus, ainda é o seu ungido, ainda é o seu escolhido. Nós ainda meditaremos hoje na pessoa do Filho, e nós veremos o que a doutrina da encarnação tem a nos ensinar. Que implicações essa doutrina tem para nós? Qual a importância de Jesus ser homem? Qual a importância de Jesus ser 100% Deus, 100% homem para nós? O que isso implica? O que isso transforma a nossa forma de ver o mundo, de ver a vida? Então, através do texto bíblico, nós veremos que essa doutrina é de suma importância para a nossa caminhada de fé. Eu quero a sua atenção, porque nós vamos hoje passar por muitos textos bíblicos, então eu lerei a maioria deles, eu não vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias, você que quiser depois a anotação desses textos, nós vamos disponibilizar o texto integral da mensagem no nosso aplicativo, tá? No final do culto eu informo a vocês como podem ter acesso, mas eu quero que você eu quero ter a sua atenção, porque nós leremos muitos textos bíblicos para entender como o texto bíblico nos ensina que Jesus é 100% homem e 100% Deus, e como isso faz toda a diferença na nossa relação com Deus. O primeiro ponto da nossa meditação é entender quem é Jesus.
E o interessante é porque essa é a pergunta que muda a vida de alguém, é a pergunta que transforma a vida de uma pessoa, mas é uma das perguntas mais mal respondidas da história. Já desde os momentos iniciais do ministério de Jesus, que essa pergunta vem sendo respondida de maneira equivocada. Jesus mesmo disse nos evangelhos, ele perguntou aos seus discípulos em um determinado momento, quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos então responderam para ele, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, a reencarnação do profeta Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é apenas mais um profeta. E ainda nos nossos dias, muitas opiniões sobre Jesus são dadas. As pessoas têm a tendência de achar que Jesus foi um grande humanitário, um líder religioso, um grande revolucionário. Muitas pessoas, inclusive, dizem que Jesus Cristo foi apenas um homem cheio de Deus, foi um homem usado por Deus, um grande profeta, um grande líder, mas as pessoas se esquecem que já no texto bíblico, na sequência desse momento em que eu acabei de citar para os irmãos, quando Jesus olha para os seus discípulos, ele pergunta para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E em um determinado momento, Pedro, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, olha para Jesus e diz, tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo, o ungido de Deus, tu és o nosso Senhor. Então, meus irmãos, essa resposta é a resposta que altera a vida de alguém, porque não existe cristianismo sem entender quem é Jesus Cristo. Qualquer outro elogio que nós possamos achar que estamos fazendo a Jesus, o chamando de grande líder, grande profeta, um homem de Deus, um homem de boas palavras, não são elogios, na verdade estão diminuindo quem Jesus Cristo é. Porque Jesus não é só um grande líder, ele não é só um grande profeta. Jesus é o Verbo encarnado, Jesus é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus, Jesus é Emanuel, Deus conosco, é Deus encarnado entre nós, Deus que se fez presente como nós. Então isso altera a nossa própria percepção de quem é Jesus. Entender Jesus de qualquer outra forma que não seja a forma como o texto bíblico nos revela quem Jesus é, não é fazer um elogio a Jesus, é diminuir quem ele é, e diminuir a pessoa do Filho é pecado. Nós precisamos entender isso. O texto bíblico, lá no Êxodo, ainda quando Deus se revela ainda de uma maneira anterior, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa da escravidão, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus diz isso ao povo de Israel, o que ele está dizendo? Vocês não podem se relacionar comigo de outra forma, a não ser compreendendo que eu sou o único Deus. E nos relacionarmos com Jesus de qualquer outra forma, sem ser pela forma como a Bíblia nos revela quem Jesus é pecaminoso, é errado e nos afasta daquilo que Deus quer. Por isso nós precisamos entender que as Escrituras nos dizem que Jesus, o Cristo, era Deus, 100% Deus, era divino. Por isso nós vamos ver agora a divindade de Cristo expressa no texto bíblico. A Bíblia declara e demonstra com clareza que Jesus Cristo é Deus. A sua divindade foi profetizada. Salmo 46, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. O salmista Davi, aqui, esse é um salmo davídico, já estava profetizando sobre o Messias e deixa claro que este Messias que viria, ele é diferenciado de todas as outras pessoas, ele está acima das outras pessoas, porque ele foi ungido com uma diferença, com um óleo mais especial do que os seus companheiros. Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9 diz, mas sobre o Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade, amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. No Antigo Testamento, o salmista profetizou a deidade do Cristo, do Filho. No Novo Testamento, o autor de Hebreus confirma essa profecia, dizendo, a profecia que o salmista falou lá atrás, concluiu-se, cumpriu-se na pessoa de Jesus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua divindade também foi reconhecida.
Ela foi reconhecida primeiramente pelo Pai e pelo Espírito. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. Uma voz do céu disse: Este é meu Filho amado, de quem me agrado. No batismo de Jesus, o homem nascido da Virgem Maria, nascido em Belém, o homem encarnado ali, no batismo dele, o Pai e o Espírito se fazem presentes, confirmando: esse é aquele que esteve conosco desde a eternidade, este é aquele que é parte da Trindade, este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, e o Espírito, representado pela pomba, pousa sobre a superfície, ali em cima de Jesus, e demonstrando que ele estava em Cristo, ele estava em Jesus. A sua divindade foi reconhecida por ele mesmo. Mateus capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, o que o Cristo mesmo diz a si mesmo: eu sou o único que conhece o Pai, e se vocês desejam conhecer o Pai, eu preciso revelar o Pai a vocês. Só quem tem acesso ao Pai, só quem tem acesso à divindade é aquele que é da mesma natureza da divindade. Por isso que nós não temos acesso a Deus, nós temos acesso a Deus por meio de Cristo, porque por isso precisamos de um mediador. Nós não temos acesso a Deus porque nós não somos da natureza de Deus, mas em Cristo nós somos revestidos de uma nova natureza, e por meio da nova natureza, em Cristo, nós temos acesso ao Pai. Por isso, a divindade de Cristo foi reconhecida tanto pelo Pai, pelo Espírito, como pelo Filho. A Trindade reconhece a divindade de Jesus. A sua divindade também foi demonstrada. Ele recebeu títulos divinos. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O texto está falando claramente que o Verbo aqui é a pessoa de Jesus, dizendo que desde o princípio ele estava lá, na criação de todas as coisas, no início de todas as coisas, e o Verbo era Deus. Então a sua divindade foi demonstrada, ele recebe títulos divinos, ele demonstra seus atributos divinos: onisciência, onipotência e onipresença. Mateus capítulo 9, verso 4, todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: por que pensais o mal no coração? Onipotência, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, o Filho pode todas as coisas, porque todas as coisas lhe foram entregues, todas as coisas foram encerradas debaixo dos seus pés. Onipresença, Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 18, verso 20, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Nós esquecemos que Jesus Cristo se faz presente no meio da sua congregação. Nós não cremos que a presença de Jesus é apenas uma ficção, é apenas uma expectativa. Nós cremos que Jesus Cristo está aqui, neste momento. Ele se faz presente entre nós, porque onde estiver 2 ou 3, o Cristo se faz presente no meio do povo. Quando nós celebramos a ceia, já tem bastante tempo que não celebramos a ceia, mas pela graça de Deus, esse mês de novembro nós retornaremos a celebrar a ceia do Senhor. Quando nós celebramos a ceia, nós não apenas olhamos para os elementos como se fossem apenas símbolos do que nós aprendemos, mas nós cremos que, em um certo sentido que nós não compreendemos, o próprio Cristo se faz presente. Nós não cremos que os elementos se transformam em Cristo, mas nós cremos que os elementos são muito mais do que símbolos. Eles são a própria prova e demonstração da presença de Cristo no nosso meio. Cristo se faz presente na sua igreja, porque nós somos corpo e Ele é a cabeça. A cabeça não está separada do corpo, não existe corpo andando por aí sem cabeça. Se nós somos o corpo de Cristo, Cristo está presente em nosso meio. Por isso, nós cremos que Cristo é onipresente, porque se Ele está conosco, e o texto bíblico diz que Ele também está ao lado do Pai, aguardando o momento da volta, o momento da sua volta, então Ele só pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E em todas as congregações espalhadas pela face da terra, Cristo se faz presente, por isso Ele é onipresente. Ele também realizou obras divinas.
ele tinha autoridade para perdoar pecados, ele curou miraculosamente, ele teve poder sobre demônios, poder sobre a natureza, autoridade sobre o sentido do sábado, sobre o sentido da própria lei. Ele deu sentido à lei que é a lei de Deus, ou seja, se ele não é Deus, como ele pode ter autoridade sobre a lei que não é dele? A criação e a preservação da criação foram também colocadas diante dele sob sua autoridade. Ele é o autor da salvação e ele é o objeto da nossa fé. Ele é o autor da eleição. O envio do Espírito Santo vem porque o Filho enviou. O Pai envia o Espírito, mas o Filho também envia o Espírito. Ele diz aos seus discípulos, no final do capítulo, no final do livro de Mateus, no final dos Evangelhos e no início do livro de Atos, ele diz aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que eu vos envie o meu Espírito, até que eu mande a vocês o meu Espírito. A santificação também é a obra de Jesus Cristo, a ressurreição do seu povo é a obra de Jesus Cristo, e o juízo final é obra divina realizada pelo próprio Filho. Ele recebe a adoração que era digna apenas de Deus. O próprio Jesus disse, quando ele está lá no momento da tentação, quando Satanás tenta o Filho, tenta Cristo, ele diz, o próprio Senhor diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus capítulo 4, verso 10. Entretanto, Ele aceita ser adorado, e o Novo Testamento ensina essa prática explicitamente. Mateus capítulo 14, verso 33. Os discípulos, depois de verem Cristo controlar a natureza, dar ordem sobre uma tempestade que estava quase engolindo o barco, eles então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. As Escrituras atestam a divindade de Jesus, o Cristo de Deus. Mas as Escrituras também atestam a humanidade de Cristo. A Bíblia declara e demonstra de forma enfática que Jesus Cristo é também perfeitamente homem, ou seja, ele viveu como um homem sujeito aos mesmos limites do ser humano. Todavia, ele não cometeu nenhum pecado. Todavia, ele não caiu em nenhum pecado, como nós mesmos declaramos nessa noite na leitura do texto bíblico. Nós percebemos o texto bíblico deixando claro que, embora ele fosse como nós, nas mesmas condições que nós, tendo a mesma natureza que nós, ele ainda assim não peca. E a sua humanidade também foi profetizada. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós chamamos esse texto, o texto de Gênesis capítulo 3, verso 15, de proto-evangelho, de pré-evangelho, é o evangelho incidental, é o evangelho inicial. Lá no texto, já na queda, já lá em Gênesis, na queda de Adão e Eva, Deus está prometendo que da semente de Eva, da descendência de Eva, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava falando do seu Cristo, do seu ungido, que seria homem, nascido de mulher. Sua humanidade foi reconhecida. Mateus 8, 20, Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e as aves têm céus e ninhos, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Jesus Cristo, reconhecendo a sua humanidade, ele estava cansado, não tinha onde descansar a cabeça. E João capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o Filho eterno, se fez carne, encarnou-se, tornou-se homem igual a nós. A humanidade de Jesus foi demonstrada. Ele é contado genealogicamente como homem, Mateus capítulo 1, verso 1. Ele é nascido de mulher, Mateus 1, 18. Esteve sujeito às leis ordinárias da natureza. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi obediente, ele morreu. Todas as coisas que são da natureza humana, ele experimentou todas essas coisas. Ele teve necessidades, características e sentimentos humanos. Teve fome, teve sede, sentiu cansaço, simpatia, sentiu sono, chorou, sofreu, indignou-se, compadeceu-se, admirou-se, amou, alegrou-se, foi tentado, orou. Ele agiu como homem ao longo da sua vida porque ele era homem.
preste atenção aqui, existem grandes heresias ao longo da história sobre a humanidade de Cristo. Algumas pessoas, inclusive nos nossos dias, tendem a confundir a humanidade de Cristo, inclusive dizendo que em determinado momento Jesus age como homem, em determinado momento ele age como Deus. Não é isso que as Escrituras nos ensinam sobre Jesus. As Escrituras nos ensinam que Jesus era 100% homem e 100% Deus, 100% do tempo. Jesus não era parte homem quando era necessário ser homem e não era parte Deus quando era necessário ser Deus. No Calvário era o Deus encarnado sofrendo aquilo que nós sofremos. Jesus, quando olha para Lázaro enterrado lá na sepultura e chora, ele está sentindo saudade de um amigo como um homem sente saudade de seu amigo, como uma mulher sente saudade de sua amiga. Ele, quando olha para Jerusalém e vê Jerusalém ignorando a presença dele ali entre eles, ele então lamenta por Jerusalém e chora por Jerusalém. Quem está ali lamentando não é o Deus encarnado, é o homem sentindo a agonia de ver os seus irmãos ignorando o Deus revelado diante deles. O Cristo que está no Getsêmani orando, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, não é uma aparência de Deus, é o homem encarnado ali, temendo a morte. A sombra da cruz estava sobre ele, a sombra da cruz, a consciência do que ele experimentaria. Pare para pensar, Jesus é eterno, o Filho é eterno, ele não sabe o que é a finitude, mas ele se faz finito e a morte lhe põe um fim. Jesus morreu, Jesus não desmaiou, Jesus não teve um passamento, Jesus não teve um choque anafilático ou algo que lhe deixou num estado entre vida e morte. Jesus morreu. O que o texto bíblico nos diz é que ele morre, a vida cessa nele, mas pelo poder do Filho, pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito, a vida ressurge nele. Isso é o que nós cremos. Nós cremos que o Deus que nunca entendeu, ou melhor, que nunca experimentou a morte, se fez homem para experimentar a morte. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que em todas as coisas que nós sofremos, ele sofreu também para que ele pudesse se compadecer de nós. Então, nós vimos que Jesus era indiscutivelmente um homem como todos nós, todavia sem pecado. Por isso, por não pecar, ele não necessitava pedir perdão. Por isso que Jesus Cristo não pede perdão ao Pai, embora Jesus Cristo interceda pelos seus irmãos, sabendo da necessidade que eles precisavam de perdão. Agora, por que Jesus Cristo precisava ser Deus? Por que era necessário que o Cristo, o ungido de Deus, fosse Deus, fosse 100% Deus? Primeiro, para que ele pudesse cumprir perfeitamente a lei. É impossível para qualquer homem cumprir totalmente a lei do Senhor. Romanos capítulo 7, verso 18 e 19, o apóstolo Paulo nos diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas o não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Era necessário que o Cristo, que o ungido, fosse 100% Deus, para cumprir perfeitamente a lei de Deus, e sem cumprir perfeitamente a lei de Deus, não há possibilidade de haver justificação diante de Deus, porque a lei deixa claro: aquele que cumprir a lei, esse viverá. Aquele que cumprir a lei, esse viverá pela palavra da lei, pela garantia que a lei dá. Mas para nós, homens pecadores, tendenciosos ao pecado, nossa natureza é inclinada ao mal desde o nosso nascimento, nós que somos inclinados ao mal, nós nunca conseguiríamos fazer a vontade de Deus perfeitamente. O apóstolo Paulo deixa isso claro: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Então era necessário que o Cristo, que o Redentor, fosse Deus. Era necessário que o Cristo fosse Deus também para que ele revelasse Deus e a sua salvação aos homens. Só pode revelar algo de Deus quem conhece a Deus. Eu não sei se você já parou para perceber que às vezes a gente usa algumas expressões que a gente passa batido por elas, mas só se revela aquilo que está oculto. Só se revela aquilo que está oculto.
Quando o Filho nos revela o Pai, é porque a nós o Pai estava oculto. Deus estava oculto de nós por conta do nosso pecado, porque a nossa condição de pecado impede a nossa relação com Deus. O próprio Deus fala: os pecados de vocês fazem barreira entre mim e vocês. Os pecados de vocês criam um abismo entre mim e vocês. Por isso vocês não têm comunhão comigo, porque vocês estão em pecado. Mas o Filho se fez um de nós, viveu a vida perfeita, viveu a vida de obediência integral à lei, e porque ele obedeceu integralmente à lei, e ele é da natureza do Pai, e ele conhece o Pai, ele revelou a nós o Pai. Mateus 11, 27, novamente, já lemos esse texto 2 vezes: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, porque Cristo nos revelou o Pai, nós podemos então conhecer a Deus e ter relação com Deus e ter a possibilidade de ter comunhão com Deus. Em Cristo nós conhecemos o Pai e temos a salvação eterna. Foi necessário também que o Cristo fosse Deus, que o Cristo seja Deus, para que ele derrotasse definitivamente a Satanás, tirando do seu domínio os pecadores e escravizados. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Preste atenção, deixe-me tentar traduzir o texto para que você não perca nenhum detalhe. O texto está falando de Cristo, ele está falando de Jesus. Então, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele está dizendo que Jesus Cristo é filho de homem e mulher, por isso ele diz: filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Aquilo que eu e você participam ao longo da sua vida, Jesus Cristo participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Jesus Cristo morre, recebe sobre si a punição da qual ele não era digno, da qual ele não merecia, porque a morte é uma punição para pecadores, mas porque Jesus Cristo não pecou, a morte não tem poder sobre ele, e porque a morte não tem poder sobre ele, ele inicia uma nova raça, uma nova geração, um novo povo, que nele não está mais sobre o poder da morte. Por isso o cristão não teme a morte, por isso o apóstolo Paulo vai dizer: para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo. Por isso nós temos a plena convicção de que um dia, quando soar a última trombeta, quando Jesus Cristo romper nos céus, todos nós, todos os cristãos, ressuscitarão para a glória de Deus Pai, e verão Cristo descendo sobre as nuvens, e diante dele serão apresentados ao Pai, e serão recebidos pelo Pai como pessoas puras, perfeitas, e receberão o corpo glorificado. Por que isso acontece? Porque Jesus Cristo, o Deus encarnado, morreu, e com isso ele venceu a morte não tem mais poder sobre toda a humanidade, porque um homem dentre a humanidade venceu a morte, Jesus, o Cristo. Ele era necessário que o Cristo precisasse ser Deus para que ele pudesse constituir num caminho perfeito, pudesse se constituir num caminho perfeito e imaculado, conduzindo o homem a Deus. Esta obra ninguém poderia fazer, nenhum dos filhos de Adão, nem mesmo um anjo. Então, 1 Pedro 3,18, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus Cristo, com a sua morte, inaugura um novo e vivo caminho que nos leva diretamente à presença do Pai, como o próprio autor de Hebreus também reforça, dizendo aos seus leitores: prossigamos nesse novo e vivo caminho, com impetuosidade, com coragem, porque o caminho está aberto. Jesus Cristo desbravou o caminho, derrotando a morte, abrindo para nós a possibilidade de chegarmos à presença de Deus. Era necessário que o Cristo fosse Deus para que ele pudesse apresentar-se como um sacrifício perfeito e aplicasse de forma eterna os seus méritos ao seu povo eleito. Verso 24, capítulo 7 de Hebreus, verso 24.
mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque Jesus, o Cristo, era Deus, ele oferece um sacrifício perfeito a Deus, e oferecendo um sacrifício perfeito a Deus, ele é sacerdote eterno, e eternamente pode interceder pelo seu povo, por aqueles que confessam o seu nome como seu Senhor e Salvador. Também era necessário que o Redentor fosse homem. E por que era necessário? Primeiro, para que ele fosse um exemplo humano perfeito para seus discípulos. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. O Filho olha para os seus discípulos e dizem, aprendam de mim. Se você quer ser um ser humano, de acordo com a vontade de Deus, vivendo conforme agrada a Deus, olhe para mim, aprendam de mim, façam como eu faço, sigam os meus passos, façam aquilo que eu estou ensinando vocês a fazer e Deus se agradará de vocês, aprendam de mim. Era necessário também que o Cristo fosse homem para que cumprisse o propósito de Deus para o homem em relação à sua criação. Deus não nos criou para viver uma vida em pecado, Deus criou a raça humana para viver em uma vida de graça na presença de Deus, mas porque nossos pais pecaram, todos nós caímos juntamente com eles e necessitamos de um Redentor, mas em Cristo Jesus, a boa criação de Deus foi redimida, a boa criação de Deus voltou ao seu status original, um homem nascido de mulher, de carne e osso, sangue como nós, viveu uma vida que agrada a Deus. O homem, ao pecar, perdeu o domínio sobre a criação. Jesus Cristo demonstra em sua vida o domínio sobre ela. Efésios capítulo 1, verso 22. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas, assim como o homem foi criado por Deus para ser Senhor sobre todas as coisas, mas por causa do pecado nós não nos relacionamos bem com a criação de Deus, nós abusamos, nós muitas vezes somos dominados por ela, estamos hoje, no nosso momento de vida, reféns de um vírus microscópico. Nós estamos refém desse vírus microscópico, por quê? Porque nós perdemos a autoridade sobre a criação por conta da queda. Mas um dia, quando tudo for redimido pela obra de Cristo Jesus, no seu retorno, não haverá mais nada que nos impeça de ter um bom relacionamento saudável com todos os organismos criados na face da terra. Toda a criação será redimida, toda a criação será restaurada. E em Cristo Jesus isso já começou, em Cristo Jesus isso já se iniciou. Era necessário também que o Redentor fosse homem para representar genuinamente o seu homem, ou melhor, para representar genuinamente o seu povo, sendo o segundo Adão, através de quem Deus trata com os eleitos, tornando-se o único mediador entre Deus e os homens. Romanos capítulo 15, ou melhor, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Se Jesus veio salvar homens, teria que ser homem, ele não poderia ser um anjo. Era necessário que um homem se apresentasse diante de Deus. Assim como por um homem o pecado caiu sobre todos, por um homem também a redenção chegará a todos. Por meio de um homem, tem que ser um igual a nós, tem que ser um representante da mesma natureza. Jesus Cristo, o homem. Também era necessário para que ele estivesse sobre a lei, a fim de poder cumpri-la pelo seu povo. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então preste atenção, Jesus Cristo pode nos resgatar do domínio da lei, do domínio que nos impede de ter comunhão com Deus, porque nós não temos condições de obedecer integralmente à lei, porque ele é homem, porque ele também nasceu debaixo da lei, e porque ele cumpriu a lei, ele tem o direito de se apresentar diante de Deus e dizer, eu cumpri a lei, os méritos do cumprimento da lei são meus, e os méritos do cumprimento da lei que são me dados por direito, eu dou a todos aqueles que estão comigo, que estão em mim,
Por isso, em Cristo, nós cumprimos toda a lei. Em Cristo, nós temos a possibilidade de nos apresentar diante de Deus, consciente de que Deus não nos punirá por uma vírgula sequer da queda em relação à lei, porque Cristo cumpriu toda a lei, porque Ele era homem como nós, igual a nós, e porque cumpriu toda a lei, nós que estamos em Cristo podemos nos apresentar diante de Deus, seguros de que não seremos fulminados, porque o texto bíblico diz que aquele que erra por uma vírgula, erra na lei inteira. Aquele que erra por um ponto da lei é condenado por toda a lei. Então não adianta 99,9%. Se não for 100%, não adianta. Mas porque Cristo foi 100%, Ele tem os méritos do cumprimento da lei. A sua igreja que está em Cristo, a expressão constantemente usada pelo apóstolo Paulo, a sua igreja que está revestida de Cristo, pode se apresentar diante de Deus, conscientes e tranquilos de que cumpriram toda a lei de Deus. Era necessário também para que pudesse arcar moral, física e espiritualmente com as consequências do pecado do seu povo. Desta forma, ele morre pelos pecadores, visto que somente a carne pode morrer. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 20, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Na cruz, um homem sangrou por nós. Um homem derramou o seu sangue por nós. Ele não estava fingindo, a vida estava se esvaindo daquele homem, a vida estava se derramando pelo seu sangue, estava se esvaindo dele, porque o seu sangue estava sendo derramado, porque ele estava sendo entregue como holocausto, agradável a Deus, a fim de que os meus e os seus pecados, e os pecados de todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, fossem pregados e expiados por esse sangue. A expressão expiação no texto bíblico significa cobrir. Quando nós dizemos que fomos expiados pelo sangue de Cristo, o que nós estamos dizendo é que, literalmente, o sangue de Cristo nos cobriu, da cabeça aos pés. E porque o Pai olha para nós, cobertos pelo sangue do Filho, Ele não vê os nossos pecados, porque os nossos pecados estão encobertos pelo sangue do Filho. Esse é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Também era necessário que o Cristo fosse homem para simpatizar com os seus, já que ele estaria sujeito às mesmas tentações. Texto de Hebreus, que eu já citei anteriormente, vou ler agora, Hebreus capítulo 2, verso 16 e 18, 16 até o 18. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel, nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Porque Jesus Cristo é homem, ainda é homem e permanecerá eternamente homem, porque ele ressuscitou em corpo, ele não ressuscitou em espírito. Ele está hoje ao lado do Pai encarnado e permanecerá eternamente encarnado. Nos novos céus e nova terra, nós olharemos para o Filho encarnado. Nós não veremos espíritos, nós veremos o Filho encarnado, porque esse é o seu estado eterno a partir da encarnação. A natureza de Cristo, ele não deixou de ser o que era, ele passou a ser o que não era. Ele é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, mas porque ele é homem, como eu e você, ele sabe exatamente o que eu sinto, ele sabe exatamente o que você sente. Quando você está nos seus momentos de angústia, quando você está nos seus momentos de tristeza, quando você está nos seus momentos de desespero, nunca imagine que ninguém sabe o que você está sentindo, porque o Filho sabe o que você está sentindo. E porque ele sabe o que você está sentindo, ele pode ser um sacerdote perfeito diante de Deus, ele pode interceder perfeitamente diante de Deus. Deixe-me aqui fazer uma imagem para que você entenda as palavras que muitas vezes são um pouco rebuscadas do texto bíblico e a gente não consegue entender. O que acontece literalmente é isso. Quando você clama a Deus e diz assim, Deus, está doendo. Deus olha para a sua
insignificância e diz: como está doendo? Isso é tão pouco. Mas o filho olha para o pai e diz: não, pai, está doendo, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E por meio de mim, o Senhor pode entender o que está acontecendo com eles. E assim o pai se compadece dos seus filhos, porque o filho pode dizer ao pai o que nós sentimos. Por isso nós temos um sumo sacerdote, um homem que, igual a nós, sabe exatamente o que nós sentimos, e porque ele sabe exatamente o que nós sentimos, ele se coloca diante de Deus e diz: Deus, faz alguma coisa por eles. Pai, faz alguma coisa por eles. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Isso não é só pro forma. Nós oramos em nome de Jesus porque nós nos apresentamos diante de Deus em nome de Jesus. E nós esperamos que Jesus se apresente diante do Pai e diga ao Pai exatamente o que está acontecendo conosco, porque Ele sabe exatamente o que está acontecendo conosco. Por isso Ele precisava ser homem, para se compadecer dos seus, para saber exatamente o que nós sentimos, para saber exatamente como sofremos, como dói, como é difícil resistir à tentação, como é difícil suportar a dor, como é difícil suportar o desprezo, como é difícil suportar as dificuldades da vida, a fome, a dificuldade, a falta de perspectiva. O Filho sabe todas essas coisas, e porque Ele sabe todas essas coisas, Ele pode ser um sacerdote perfeito. Por isso era necessário que Ele fosse homem como nós, ser humano, de carne e osso, de sangue, igualzinho a nós. Ainda é necessário entendermos por que era necessário duas naturezas em uma só pessoa. Era necessário que ele fosse homem para que levasse sobre si a culpa do pecado, cumprindo o aspecto condenatório da lei, ao mesmo tempo que fosse Deus para poder cumpri-la, suportando a justa ira de Deus, conferindo um valor eterno ao seu sacrifício. Novamente me socorro do autor de Hebreus, que talvez tenha uma das melhores cristologias do texto bíblico. Toda a carta de Hebreus é uma defesa completa da pessoa de Jesus, do nosso sumo sacerdote, que é superior a todas as coisas. E o texto bíblico nos diz o seguinte, o autor de Hebreus: portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício melhor do que este, pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Preste atenção, tá? Eu ainda vou ler mais uma parte do texto, mas preste atenção nesse momento. O que o autor de Hebreus está dizendo é que quando Cristo foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele não entrou num santuário como o sumo sacerdote humano, porque o santuário do Antigo Testamento, o santuário era sombra, era um arquétipo, era apenas uma maquete, se é que você pode me entender. Era um arquétipo, era uma sombra de um santuário celestial, onde o próprio Deus está presente no santo lugar. E o Cristo entrou não num santuário feito por mãos humanas, que é sombra do santuário celestial. Ele entrou no santuário feito pelo próprio Deus, nas regiões celestiais, e ele se apresentou diante de Deus como homem, como um de nós, como um representante da raça humana. E ele está lá diante de Deus, intercedendo por nós, perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com o sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício em si mesmo. O que o autor de Hebreus está nos dizendo é o seguinte: Jesus Cristo não precisa entrar todos os anos, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, por meio do sangue de outro. Ele entra agora no Santo dos Santos, na presença de Deus, por meio do seu sangue, o seu sangue que é puro, e por isso ele fez uma única vez. Por isso o autor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo não pode morrer de novo, porque ele já morreu e o sacrifício foi completo. E como está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Por isso era necessário que fosse Deus, que fosse homem, 100% Deus, 100% homem. Deixe-me agora encerrar essa mensagem
trazendo algumas aplicações dessa doutrina para a sua vida. Porque nós entendemos o que o texto bíblico está nos falando. Nós entendemos o que o texto bíblico nos revela. Ele fala que Jesus, o Cristo, é 100% Deus, 100% homem. A sua divindade foi profetizada e foi concretizada. A sua humanidade foi profetizada, foi concretizada. Ela foi comprovada, as pessoas comprovaram, elas deram fé de que ele era homem, de que ele era 100% Deus, por isso o adoraram e por isso nós podemos ver nele as mesmas características que nós. Mas isso tem que trazer implicações reais para as nossas vidas. Essa doutrina não pode ficar apenas na mente, ela tem que descer ao coração e ela tem que mudar a minha vida e a minha forma de me relacionar com Deus e com todas as coisas ao meu redor. E eu quero trazer algumas aplicações para nós. A primeira é que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias e promessas do Velho Testamento. Tudo aquilo que o Velho Testamento falou se cumpriu na pessoa de Cristo. Tudo que o Velho Testamento anunciou eram sombras de algo que iria acontecer na pessoa de Jesus. Todos os elementos do Antigo Testamento, por isso que o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é maior que Moisés, que é maior do que os anjos, que ele é maior do que todos os sacerdotes, por isso que Jesus Cristo é superior a todas as coisas, ele é o cumprimento de todas as coisas. Essa doutrina, a doutrina da Trindade, declara que o homem Jesus é verdadeiramente divino, e a encarnação declara que esse Jesus que é divino é verdadeiramente humano. Juntas, elas proclamam a plena realidade do Salvador, que no Novo Testamento apresenta o Filho que veio da parte do Pai, pela vontade do Pai, para tornar-se o substituto do pecador sobre a cruz. Era necessário que o Filho fosse homem, como eu e você, porque a cruz era para mim e para você. A morte que nós experimentamos é apenas um reflexo daquilo que de fato está guardado a nós por conta do nosso pecado. Mas em Cristo Jesus, nós somos libertos dessa segunda condenação eterna. Porque um de nós subiu na cruz e entregou-se para que nós não pudéssemos experimentar a morte eterna. Por isso era necessário que Jesus Cristo fosse homem como um de nós. Jesus Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Qualquer tentativa de valorizar uma de suas naturezas em detrimento da outra implica em perdermos de vista a plenitude da revelação bíblica. Nós precisamos nos relacionar com Cristo da maneira correta. Para nós, Cristo é 100% Deus e é 100% homem. Qualquer forma diferente disso diminui a doutrina, diminui aquilo que nós aprendemos no texto bíblico e nos faz nos relacionar com outro Deus. E nos relacionar com outro Deus é pecado. Jesus Cristo é homem que pode entender as nossas necessidades. É Deus que pode nos socorrer eficazmente. Esse seja o ponto crucial da doutrina da encarnação. Porque nós temos um igual a nós diante de Deus. Nós não precisamos nos sentir sós. Nós não precisamos nos sentir abandonados. Nós não precisamos nos sentir desolados, porque um de nós está diante de Deus e Ele está intercedendo por nós. O que nós precisamos para ter o benefício desse intercessor, desse sacerdote, é confessar quem Ele realmente é. Por isso, eu volto à pergunta que eu iniciei a nossa mensagem. Quem você acha que é Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Essa resposta altera a sua vida. Ela não altera só a sua vida por conta de uma confissão de Jesus para receber salvação, mas ela altera a sua vida da forma como você lida com todas as coisas. Porque se você entende que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, que Ele cumpriu a lei e que pelo cumprimento da lei, você em Cristo tem o direito aos méritos do cumprimento da lei, nada mais na sua vida lhe trará qualquer tipo de perturbação que lhe tire a paz, que lhe tire o sossego, que lhe tire a alegria de viver. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque em Cristo nós encontramos paz com Deus. Porque em Cristo nós encontramos um fardo leve. Porque em Cristo nós encontramos água da vida, pão da vida. Porque em Cristo nós encontramos não só a salvação futura, mas nós encontramos o gozo neste momento, a alegria nesta vida, a satisfação nesta caminhada.
enquanto ainda aguardamos a sua volta, para que possamos então experimentar por completo tudo aquilo que está guardado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu querido, o que eu posso pedir a você é que você medite nessa pergunta e responda a ela corretamente a partir do que nós estudamos no texto bíblico. Essa doutrina deve aquecer o seu coração. Essa doutrina deve encher o seu coração de júbilo e de alegria, porque você tem um representante diante de Deus, um que é igual a você, e porque ele é Deus, ele pode falar a você o que Deus deseja que você faça. Ele é o perfeito intermediador. Ele fala ao Pai o que nós queremos falar e ele fala a nós o que o Pai quer nos falar. Isso é motivo de muita alegria, de muito gozo, de satisfação, de ter o coração aquecido, porque nós temos um sumo sacerdote que é igualzinho a nós, se compadece de nós e sabe exatamente o que estamos passando e pode nos dizer exatamente o que Deus deseja para nós. Amém, meus queridos. Convido você a baixar sua cabeça para fazermos uma oração final. Em seguida, então, vou convidar a equipe de música para cantarmos uma música, para meditarmos na mensagem e em seguida passaremos aos momentos finais. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e ajuda-nos a não só ficarmos na intelectualidade. Nós queremos que o tema que acabamos de analisar a partir da Tua Escritura não fique apenas no nosso entendimento, mas que ele desça aos nossos corações, que ele sedimente a nossa fé, que ele aqueça os nossos corações, que ele nos dê condições de nos relacionarmos devidamente contigo, de forma que nós possamos, Pai, encontrar a plena satisfação, não só na vida futura, mas já agora experimentarmos a segurança e a certeza de que temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que é Deus conosco, que é Deus em nós, e é homem presente diante de Deus, intercedendo por nós e nos fazendo ser conhecidos por Deus, assim como também nos fazendo conhecer a Deus. Ajuda-nos, Pai, aquece os nossos corações. É o que te pedimos, confiados no nosso sumo sacerdote. Amém.